Senhoras e senhores, boa noite. Começa mais um Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Como toda quarta-feira, estamos aqui na TV aberta, ao vivo, e, portanto, daqui a pouco vocês vão poder telefonar e fazer suas participações para discutir coisas que são ligadas ao movimento sindical, de trabalhadores da ativa, de aposentados, a todas as questões que digam respeito ao mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar com um sindicalista de um sindicato muito importante, que é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, que é o Miguel Torres, preside o sindicato aqui da capital e também de Mogi. E o Miguel, ele está de uma semana e meia para cá, na condição de presidente da Força Sindical. Por quê? Porque a Força, todos sabem, é presidida pelo Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. Mas o Paulinho, que é candidato à reeleição, ele se afastou da direção da Força, da presidência, para cumprir a legislação eleitoral e tocar sua campanha de deputado, até porque para ser reeleito tem que trabalhar e trabalhar muito, e aí não dá para acumular as duas coisas. Então o Miguel ele vai contar para a gente também como é que está sendo essa experiência de presidir a Força Sindical, embora ele já seja da casa e um dos dirigentes, né? Miguel é um dos vice-presidentes da Força Sindical. Miguel, antes de entrar na questão da Força, eu queria que você falasse um pouco a seu respeito. É muito importante que o telespectador saiba, quem está aqui do outro lado da câmera, né? Se é paulista, se é mineiro, que bairro que nasceu, onde trabalhou, se foi a vida inteira metalúrgico, já trabalhou, já exerceu alguma função, concorreu a algum cargo eletivo, enfim. Quem é o Miguel Torres, que vai conversar uma hora com a gente aqui? Obrigado pela sua presença e quem é o Miguel Torres, afinal de contas? Boa noite, Franzinho, é um prazer estar com você de novo aqui. E mais nessa nova responsabilidade. Mas eu sou paulistano, né? Sou de 1º de outubro de 58, nasci em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Estou no movimento sindical metalúrgico desde 76, né? Primeiro como militante, né? E depois, né, como ativista e depois passando a ser assessor e depois diretor do sindicato, depois presidente, e assim foi. Trabalhei em a maioria das empresas na Zona Sul, trabalhei na indústrias de Mola Coimbra, parafusos Reberarte, trabalhei na Honda Motors, quando tinha uma unidade na Chácara Santo Antônio, trabalhei no Faróis CBE, em Santo Amaro, trabalhei na indústria eletrônica Cherry, e da onde eu me desliguei para o mandato sindical. Agora, o Lula é mecânico torneiro. Você, qual que é a sua função dentro da metalúrgica? Eu era almoxarife. Tá. Fui ajustador e passei depois como almoxarifado durante um tempo. Ô Miguel, antes de entrar nas questões da Força Sindical, eu queria que você comentasse esse aumento que houve para os aposentados de 7,72. O telespectador não é obrigado a saber, mas houve uma grande mobilização do sindicalismo brasileiro para garantir, primeiro, uma política de aumento para o salário mínimo até 2023, de aumentos reais de salário, para recuperar um pouco, pelo menos, dessas perdas que o salário mínimo teve, especialmente nos gloriosos anos neoliberais, em que houve muito arroxo salarial em cima dos aposentados. E de alguns anos para cá, dadas as marchas de Brasília e também uma sensibilidade que tem o presidente Lula, o salário mínimo aumentou. Ao aumentar o salário mínimo para os trabalhadores no geral, aumentou também significativamente para os trabalhadores aposentados e pensionistas que ganham o mínimo. Mas tem cerca de 8 milhões de brasileiros e brasileiras que ganham acima do mínimo. E não tinha uma política efetiva para esse pessoal. Então o movimento sindical reivindicou, aí parece que, se não me engano, o Paulinho apresentou, o deputado Paulo Pereira da Silva apresentou uma emenda e se chegou a esses 7,72. A grande imprensa estava torcendo muito, estava fazendo uma torcida enorme para que o Lula vetasse, que aí depois para dizer, tá vendo, traiu suas origens e não cumpriu aquilo que comprometeu com o movimento sindical, e aí para extrair o resultado eleitoral negativo. O Lula, que é muito vivido, muito astucioso e que governa com a cabeça e também com o coração, ele concedeu 7,72. Eu queria saber qual foi a posição que o sindicato adotou nesse período, qual a posição da Força Sindical. E parece que ficou faltando a questão do fator previdenciário. Queria que você comentasse esses assuntos todos. Bem lembrado. Eu acho que foi uma grande vitória dos trabalhadores aposentados
né, esse reajuste de 7,72. Que era uma injustiça, né? Os aposentados não tinham aumento. Estava havendo um achatamento dos seus benefícios, né? O salário mínimo com uma política de crescimento, e quem ganhava mais que o salário mínimo estava tendo seus, querendo ou não, sendo achatado. Correto. Né? Eu acho que veio numa hora de justiça. Acho que o deputado Paulinho teve uma sensibilidade muito grande de representar isso no seu projeto, e o movimento sindical pressionou. Acho que nós conseguimos unir todo o movimento sindical em torno desse projeto, que foi muito importante. Então, todo o movimento sindical, independente de central sindical, apoiou esse projeto, lutou, manifestou, pressionou para a gente. Tentamos fazer qualquer tipo de negociação com o governo, para não ter o embate, né, uma negociação para não ter o embate que teve na Câmara, mas, infelizmente, o governo, naquele momento, não entendeu muito bem e foi para a votação e mostrou que a grande maioria do Congresso realmente votou a favor do aumento. Isso foi muito bom. E o presidente Lula ficou em uma posição que ele sabe da importância desse aumento para os aposentados. Uma que está injetando mais dinheiro na economia. E o Lula viu que na crise que nós passamos ano passado, se não tivesse feito ações para incentivar, colocar mais dinheiro na economia, com certeza o Brasil não teria saído da crise ainda. Sim, então, acho que isso, com certeza, por mais que falam que vai aumentar o déficit, eu acho que não, porque o que vai aumentar o comércio, vai melhorar a indústria, e com certeza isso vai ter mais arrecadação para a Previdência. Então, eu acho que isso o Lula acertou. A questão do fator também é um grande problema que hoje nós temos. É muito injusto hoje o trabalhador se aposentar. Ele tem praticamente um desconto aí de 40% do seu salário na hora que se vai se aposentar. Né? O fator é isso. Você entra, se aposenta praticamente 40% do salário atual que você ganha. Isso é uma injustiça. E dentro disso, nós estávamos também, junto com as centrais, uma negociação para achar um caminho alternativo que não deixasse o trabalhador perder na hora da sua aposentadoria. Mas também não houve acordo e foi para a votação. Nessa votação também votamos pelo fim do fator previdenciário, e o presidente Lula, né, vetou essa questão do fim. Né? Então, manteve o fator previdenciário. Só para adiantar para você, nós já estamos marcando uma reunião com as centrais para o dia 22, para nós se posicionarmos e achar um caminho... Dia 22 de junho agora? De junho agora. Perfeito. Na próxima terça-feira. Tá. Onde vamos estar discutindo medidas para que nós possamos avançar também nessa questão e não deixar milhões de brasileiros aí tendo um prejuízo. Ô Miguel, conta um pouco para as pessoas o que é o fator previdenciário. Ele, na verdade, ele obriga as pessoas a recolherem mais tempo, é isso? É a tábua de expectativa de vida. Né? Eles querem que o trabalhador se aposente com mais idade, né? Porque a expectativa de vida cresceu bastante. Isso é verdade, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, tem um pouco de lógica. O que não pode, que nós não concordamos, é o que prejudica demais o trabalhador. Né? É uma coisa leonina. Ele pega mesmo o trabalhador na hora que ele precisa mais. E pega quem precisa mais. Né? Quem tem condições de ter uma previdência privada, ele vai se safar disso, não está reclamando. Né? Tem um jeito, vai se... Agora, o trabalhador não tem. O trabalhador depende da sua contribuição, depende do seu trabalho. E isso é um outro problema. O trabalhador, quando entrou no sistema do INSS, entrou para isso, sabendo que contribuindo ia ter sua aposentadoria. Né? E no meio do caminho trocaram. Isso foi uma quebra de regra. Uma quebra de regra. Você viu isso? Isso foi no governo Fernando Henrique. Eu acho que isso foi a grande perda dos trabalhadores na década passada, foi essa questão da implantação do fator. Olha, você de certa forma já respondeu a pergunta do Anselmo, que é diretor do Sindifícios. Ele mora no Campo Belo. Ele disse assim: queria cumprimentar vocês e estou prestes a me aposentar. Existe alguma possibilidade de a curto ou a médio prazo que esse fator previdenciário seja quebrado? Vai ter, viu, Anselmo, uma reunião dia 22 entre as centrais, justamente para ver se encontram o caminho das pedras, não é isso, Miguel? É isso. Eu acho que porque o veto do presidente ele pode ser votado na Câmara, né? Mas a gente sabe a dificuldade que é colocar um veto em votação. Então, acho o mais correto nós achamos uma saída negociada com as centrais. Estava muito próximo de um acordo, então eu acho que é possível. Olha, e o Valdir Rodrigues, que é assessor da diretoria da Força Sindical, diz: nós conseguimos a aprovação do reajuste dos aposentados.
a luta contra o fim do fator previdenciário continuará? Certamente, como o Miguel já disse aqui, né, Miguel? É isso aí. Bom, há outras perguntas. O Carlos Alberto Grana, que não pôde, ele disse, eu não vou poder fazer pergunta para o Miguel durante o programa, que eu estou em atividade, né? O Grana que presidiu até outro dia a confederação da CUT, dos metalúrgicos. Aí ele diz aqui, parabenizo mais uma vez a excelência deste programa, felicitando o companheiro Miguel Torres nessa nova fase à frente da Força Sindical, desejando todo sucesso. A pergunta que faço é no sentido de que vivemos um momento importante para os trabalhadores brasileiros, vivemos um momento mais propício para o debate sobre desenvolvimento e geração de empregos, o que está faltando efetivamente para que se possa gerar esses bons empregos, haja vista o crescimento econômico inédito nos últimos anos e a chegada todo ano de milhares de jovens ao emprego. Quer dizer, o que está faltando para efetivar, para que esses empregos sejam verdadeiramente gerados? Acho que é o país continuar crescendo, né, Miguel? Eu tenho dois fatores muito importantes. Lógico, o país continuar crescendo, isso realmente, o Grana, obrigado pela pergunta, você também. Eu admiro o seu trabalho, a sua coerência na política e no sindicalismo. Mas eu acho que o país está passando por um momento excepcional, e os trabalhadores também. Eu acho que isso está ajudando o desenvolvimento do país. O que nos preocupa, acho que nos preocupa muito hoje, é que nós vamos passar por um processo de empregos e baixa qualificação. Isso não está nos preocupando. Correto. O movimento sindical tem que agora ter políticas, pressionar, fazer projetos para que o trabalhador tenha condições de se qualificar, requalificar, estar preparado para os novos desafios. Nós estamos pensando o que vem pela frente. Nós temos aí uma Copa do Mundo no Brasil em 2014, que vai gerar milhares de empregos de infraestrutura. Nós temos a Olimpíada em 2016. Nós temos o pré-sal, que já começou as suas obras estruturais e daqui a 10 anos, com certeza, vai estar extraindo o petróleo do pré-sal. Isso quer dizer, tem que ter qualificação, senão nós vamos passar por uma coisa muito chata, que é importar trabalhadores qualificados. Então nós não podemos, nós temos que investir no nosso povo, investir nos trabalhadores que vão entrar no mercado de trabalho, primeiro emprego, investir naqueles que já estão no emprego com a qualificação e requalificação, e garantir também aqueles trabalhadores que já passaram os seus 40, 50 anos, que geralmente são descartados nesses momentos. Tá. Tem que fazer a reciclagem. Reciclagem, eu acho que isso dá para fazer. Eu estou trabalhando a ideia que nós temos que ter o PAC 3, o PAC da valorização do trabalhador e a sua qualificação e requalificação. Porque só assim o Brasil também vai melhorar na questão da qualidade de vida do trabalhador. Vamos lançar aqui a ideia do PAC da qualificação profissional, né? Aliás, né, Miguel, dinheiro não falta, porque se você pegar, por exemplo, o recurso do Sistema S, pegar sobretudo que tem o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, tem bastante recurso, não tem? Então, tem muito recurso. Eu acho que não só eles, mas tem o FAT pode disponibilizar. Eu acho que a semana que vem o FAT vai estar tendo reuniões para estar definindo um orçamento para qualificação e requalificação. Eu acho que nós tínhamos que estar o movimento sindical ligando para o Conselho, pedindo que pense nisso, que é muito importante. Bom, eu vou até sugerir aqui ao Miguel e conversar com os telespectadores para a gente fazer um programa específico sobre qualificação e requalificação profissional. É muito comum esse tipo de pergunta aqui, Miguel, e essa preocupação que você manifestou do Brasil oferecer emprego, mas não ter gente qualificada, é muito presente. Quais são os programas aparece a gente comentando? Então você vê que é uma demanda que precisa realmente ser debatida e ter um encaminhamento. Miguel, um outro assunto que eu queria ver contigo é sobre a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a nova Conclate, digamos assim, que aconteceu no Pacaembu, dia 1º de junho. Era uma manhã muito fria, garoando, mas nós estávamos lá trabalhando. Aliás, o último programa Câmara Aberta Sindical, nós fizemos, foi gravado, evidentemente, fizemos e colocamos no ar com 26 entrevistas daquela conferência. Eu fiquei até emocionado de ver lá depoimentos do Hugo Pérez, que foi o coordenador da Conclate em 89, da Irundina, que lá esteve na condição ainda de sindicalista naquela época, foi muito bacana. Mas eu fiquei muito preocupado, embora não surpreso, com a cobertura que a imprensa fez. A grande mídia procurou em todos os momentos desqualificar a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, alegando que tinha sido um evento politiqueiro, enfim, passando uma ideia de que aquilo não tinha sido um evento sindicaleiro no melhor estilo.
Eu confesso que eu fiz 32 entrevistas lá durante o evento e andei aquele Pacaembu inteiro. Eu não vi uma única camiseta de partido político, uma única bandeira de partido político. Para mim foi um evento sindicaleiro. É claro que um evento sindicaleiro, com aquele peso, com 5 centrais lá presentes, cerca de 30 mil trabalhadores, no ano eleitoral, tinha que tratar de política, ou não? É isso. A imprensa foi injusta na cobertura, não foi? Foi, eu acho que a imprensa está, de um tempo para cá, se incomodando muito com o movimento sindical, com o crescimento do movimento sindical. Eu acho que me preocupa muito a imprensa também a questão da união, da unidade das centrais sindicais em torno de objetivos comuns, que isso é muito importante e foi o que conseguiu, com certeza, o êxito no encontro, na plenária. Isso mostrou que é possível se unir em causas comuns, como estamos fazendo sei lá, uns 3 anos já, que nós vamos trabalhando muitas marchas e as reivindicações conjuntas, mas a imprensa ficou, em vez de valorizar o evento como um evento que é o primeiro evento que nós estávamos tirando, um programa que os trabalhadores querem para o futuro presidente da República, ou presidenta. Não foi uma mera pauta de reivindicações, né? Não, foi trabalhada. Nós tivemos a participação de mais de 4.500 sindicatos do Brasil todo. Isso é muita coisa. Nós não conseguimos, nem na primeira conclave, que foi bem menor, nós conseguimos agora trazer todos os estados do Brasil representados. Então teve isso. E eu argumento que não teve nada de política partidária, porque diversos partidos que os sindicalistas representam estavam lá. PSDB, nós temos 2 vice-presidentes que são do PSDB. Nós temos o Neto, que é da CGTB, que é do PMDB. Então não tinha, lógico, tinha PT, PDT, outros, mas todos os partidos bem ali estavam representados e falaram. Então, não teve direcionamento a uma candidatura, como a imprensa quis colocar. A imprensa quis colocar o gasto do evento, quis jogar isso como uma coisa negativa. Mas o evento foi todo claro. Nós abrimos para a população o valor do evento. Foi um evento cotizado entre as centrais foram legalizadas, tem recurso para isso, e fizemos abertamente. Né? E as centrais, ainda na questão do recebimento, elas recebem menor parte. Né? Você vê aí que a parte empresarial recebe muito mais e a imprensa nem fala isso. Perfeito. Miguel, tem a pergunta do Mário Aparecido Herrera. Ele é presidente do Sindicato Comerciário de Marília e diretor de formação sindical da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Aliás, haverá uma homenagem à Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa. Daqui a pouco eu quero falar sobre esse assunto. Ele pergunta, a primeira pergunta dele, sua origem no movimento sindical, você já respondeu. A segunda pergunta é, qual é a sua avaliação, o que falta para o movimento sindical tentar atrair mais trabalhadores em sua base? E eu acrescento, emendo aqui a pergunta do Herrera, além de trazer mais trabalhadores, embora o sindicalismo brasileiro seja muito representativo, como trazer também a juventude? Eu vou até aumentar, melhorar a pergunta, que eu acho que ela é importante, mas também atrair também para o movimento sindical as mulheres. Né? Nós temos hoje, nosso movimento sindical ele é muito representativo, como você disse, talvez um dos melhores do mundo hoje na representação dos trabalhadores, mas ainda falta muito. O que eu acho que nós temos que melhorar é entender as novas tecnologias que estão chegando, melhorar a qualificação dos trabalhadores, prestar esse serviço aos trabalhadores para eles se aproximarem do movimento sindical e contar a história do movimento sindical. Eu acho que isso hoje nós temos essa grande dificuldade. Trabalhadores que entraram para trabalhar com o regime CLT depois de 88 não sabem as conquistas que o movimento sindical conseguiu para ele. Ele não sabe porque tem férias, tem 13º, não sabe porque tem trabalha uma redução para 44 horas, na época era 48. Abono de férias. Abonos de férias, licença maternidade. Não sabe por que tem uma CLT, não sabe por que tem uma convenção coletiva. Então, o próprio movimento sindical tem culpa um pouco nisso. Nós temos que divulgar mais e nisso atrair mais pessoas para mostrar que unidos e organizados, com certeza, nós vamos avançar mais. Perfeito. Eu queria mostrar um material aqui do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. É um jornal do sindicato, desculpe, aqui, voltado para os trabalhadores do setor de supermercados. E diz aqui a manchete, trabalhadores em supermercados cobram pagamento de PLR. Empresas lucram e aumentam o patrimônio. Mas cadê a nossa parte? E diz o Ricardo Patal, presidente, é ponto de honra para nosso sindicato buscar a PLR. E mostra uma foto aqui de um carrinho lotado. Aliás, é a cena comum
De segunda a segunda você vai nos supermercados hoje, eles estão lotados, felizmente, carrinhos lotados e fila, sinal de que aumentou o poder aquisitivo da população. Então buscar a PLR é uma bandeira importante do movimento do sindicato aqui de São Paulo e de todo o movimento sindical. E eu queria emendar e perguntar para o Miguel Torres como é que está sendo travada a negociação e a luta aqui em São Paulo pela PLR nas metalúrgicas. Porque você tem a grande metalúrgica, mas tem a empresa de fundo de quintal. Eu até tenho uma coisa que parece uma anedota. Um sindicato que eu conheço estava negociando numa empresa muito pequenininha, PLR, e estava negociando o pai, o filho e o diretor do sindicato. Aí chegou lá, sei lá, R$500, que era uma empresa muito pequena, e o filho disse assim, pô, mas eu também quero para mim. O filho do dono reivindicou a PLR para ele, né? Ele que não era bobo. Miguel, como é que está isso na base? Como é que vocês fazem essas negociações? Nós estamos, nessa questão das PLRs, nós temos negociações todos os dias, né? Nós estamos bem avançados. Hoje, em torno da nossa base, nós temos na nossa base aqui nos metalúrgicos de São Paulo, em torno de 11 mil empresas metalúrgicas, né? A grande maioria dessas empresas metalúrgicas tem menos do que 50 trabalhadores, né? Então, é muito difícil atingir todas as empresas. Então, nós temos em torno de 60% da base, ela está atingida hoje pela PLR. Nós temos em torno de 260 mil trabalhadores de base também. Então, está avançando. Acho que melhorou muito esse ano. O ano passado foi um ano atípico por causa da crise. Mesmo com a crise, nós conseguimos aumentar a média da PLR em torno de 15%. Esse ano isso já está passando de 20%, 25%. Então, eu acho que no segundo semestre isso vai melhorar muito. Porque as nossas PLR elas não têm um prazo fixo para a categoria toda. Então, o ano todo tem. Todo dia tem uma negociação. Então, avança. O trabalhador participa nas suas comissões, participam nas negociações. Isso nós exigimos da Assembleia. O trabalhador é que decide se está bom o valor ou não. Perfeito. Olha, eu queria... Há outras perguntas aqui, não vou colocá-las agora, né? Porque nós temos uma pequena reportagem para colocar no ar. Então a gente coloca a matéria e na sequência a gente volta a falar com o Miguel. Eu quero falar um pouco mais sobre a Força Sindical, que o Miguel Torres, que preside o Sindicato dos Metalúrgicos São Paulo e Mogi das Cruzes, está agora também ocupando a presidência da Força Sindical em razão do afastamento do Paulinho para concorrer à reeleição de deputado federal. Vamos à matéria e voltamos daqui a pouco.